Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No dia 11 de novembro de 2019, a reforma trabalhista que foi apresentada e aprovada no governo Michel Temer completou 2 anos. Segundo dados do IBGE, o índice de desemprego passou de 12% em novembro de 2017 para 11,8% em setembro de 2019. A precarização do trabalho e do emprego tampouco geraram números melhores em 2020, mantendo o nível de desemprego ainda acima dos 11%. Jovens não têm o primeiro emprego. Homens e mulheres, além dos 40 anos, também não arrumam ocupação. No mesmo período, as reclamações trabalhistas despencaram drasticamente nas varas da Justiça do Trabalho. O país conta com 17 mil entidades sindicais, entre patronais e de trabalhadores. No mês anterior à aprovação da reforma, junho de 2017, a contribuição sindical acumulada em 12 meses chegava a 3,6 bilhões. Nos 12 meses seguintes, esse valor caiu para 718 milhões, já sob a influência da nova legislação, que entrou em vigor em novembro de 2017, após 4 meses de adaptação. Em junho de 2019, esse valor acumulado foi de apenas 178 milhões. Os dados são do Ministério do Trabalho. A contribuição sindical, também conhecida como imposto sindical, era paga uma vez por ano, normalmente em março, aparecendo no contra-cheque de abril. O valor equivale a um dia de salário de cada trabalhador contratado com carteira assinada. Do lado patronal, a contribuição era recolhida com base no capital social da empresa. Como consequência, muitas entidades sindicais passaram a liquidar seus ativos, prédios, clubes sociais e de campo. Sindicatos menores demitiram em massa e seu atendimento está restrito a algumas horas semanais. As centrais sindicais, também atingidas economicamente, parecem atordoadas e perderam seu discurso e ação até o momento. O governo Bolsonaro ignora a representação sindical. Enquanto isso, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiou este ano com o Oscar de melhor documentário Indústria Americana, que trata das relações trabalhistas de uma empresa chinesa de vidros automotivos dentro dos Estados Unidos. Sou Vanderlei Vieira e comigo, batendo cartão e comentando as coisas desse chão de fábrica, estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Fala aí, pessoal, beleza? Bom, como eu estava falando para vocês aqui antes de começar a gravação, estou vindo 10 dias de férias e estava fora do país, estava na Argentina. Poderia até falar que a parte boa é de que o nosso dinheiro está valendo bem lá. Então, deu para gastar um pouquinho. Mas bom mesmo foi ficar 10 dias vendo um pouquinho de TV de vez em quando e ninguém falando de Bolsonaro. Isso é um bálsamo na vida de qualquer um. Agora, voltando, né? Vamos embora, né? Vamos em frente aí. Nossa realidade. Vamos em frente. Juliano, tudo bem? Fala Vande, fala Cris. Olá para os nossos ouvintes. Bem, é um tema extremamente importante porque eu acho que afeta diretamente a vida de todos nós. Acho que é difícil hoje a gente conhecer uma pessoa que está desempregada, está passando por alguma dificuldade nesse sentido. E se a reforma trabalhista ela já tem, como você falou, 2 anos, ela continua ainda afetando diretamente a vida da gente. Então não dá para fugir dessa discussão, não dá para fugir desse tema que é de extrema importância. E aproveitando aqui já deixa para divulgar o nosso podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Está disponível nas redes sociais, YouTube, Twitter, nas plataformas digitais do Spotify, Deezer e iTunes. É fácil nos encontrar, é só digitar Por uma Vida Menos Ordinária e começar a nos seguir. E por favor, fica aqui um pedido,
ajudem a nos divulgar, a compartilhar o nosso podcast. E é isso, vamos nessa. Bom, e conosco hoje está o advogado e ex-dirigente sindical Vladimir Aurélio Tavares. O Vladimir foi presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região por 2 mandatos e está militando no direito há quanto tempo já, Vladimir? 18 anos. 18 anos. Bom, por favor, a palavra está com o senhor. E ainda bem que nós temos um especialista hoje para a gente não falar tanta besteira, né? Com certeza. O especialista fala besteira também, porque não, né? Mas cumprimentar o Cris, o Vanderlei, o Juliano pela iniciativa, pelo podcast aí. É uma novidade, né? Eu não sabia também, uma coisa interessante, legal. Vou começar a acompanhar também. Que bom. Divulgar um pouco mais, né? Com curtir, certeza. enfim, mas enfim, acho que cumprimentar vocês pelo esse bate-papo aí, porque eu acho que é importante tudo que traz informação, cultura, enfim, mais conhecimento para as pessoas, sempre é importante a gente estar incentivando e levando para frente. Bom, então vamos lá. O modelo trabalhista que nós temos, né, no Brasil, ou tínhamos pelo menos, né, ele vigorava de 1930 mais ou menos, né, da era de Getúlio Vargas, 38, né, a criação da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, e também o modelo sindical que nós tínhamos, ele tem essa origem, né? Então ele sobreviveu por quase 70 anos, né? Praticamente 70 anos. E quando veio o desmonte, ele veio com uma força e com uma eficácia e uma voracidade que ali tinha muito mais do que interesses de modernização, de reformulação desse mundo do trabalho, né? Tinha ali uma clara luta de classes que ganhava, o outro lado ganhava o direito, né? Ganhava espaço ali e conseguiu passar absolutamente tudo. E esses 2 anos, Vladimir, quer dizer assim, um pouco da tua história, do teu conhecimento enquanto dirigente sindical na década de 90, final da década de 90, né? Sim. E depois a tua militância que ela já se dá a partir dos anos 2000. Como que você viu tudo isso, essa mudança toda, essa reforma draconiana como ela foi? Na realidade é 86, né? Que eu entrei no movimento sindical, foi em 86. A partir daí, a militância é a partir daí. Mas é interessante porque a CLT, na verdade, ela, apesar de ter uma data específica, enfim, lá com o Getúlio Vargas que ela foi criada, mas a luta dos trabalhadores com relação ao movimento sindical não é de 30, né? Ela vem de antes de 30. Sim. Né? Ela só foi ali regulamentada de uma forma consolidada ali no governo Getúlio Vargas. E também após o governo Getúlio Vargas, ela teve diversas modificações. Né? Então ela era orgânica, né? Exatamente. A legislação, a todo momento, ela vinha se modernizando, enfim, ela não era uma situação parada. Né? Agora, você tem razão quando a estrutura sindical, ela realmente ela vem desde 1930. Né? Você tem um sindicato por categoria, você tem a contribuição sindical, os sindicatos se organizados em federações, em confederações. Né? A partir da década de 80 que você teve uma certa abertura no movimento sindical, que foi uma novidade, né? Que foi a questão da fundação das centrais sindicais, né? Que não existia nas estruturas sindicais as centrais sindicais. Então você teve uma liberdade ampla, e aí da década de 90 e enfim, agora a partir da década de 90 e agora nos anos 2000 para frente, o movimento sindical ele deu uma consolidada em termos de estrutura, em termos de participação na política, participar ativamente na política. E a reforma trabalhista, o caráter dela, ela é um caráter claro, né, de você atacar o movimento sindical. Né, porque a gente não pode pensar na reforma trabalhista de 2017 no governo Temer sem ir um pouquinho para trás. Né, porque se não tivesse o impeachment, não ia ter uma reforma trabalhista da forma que foi feito. Né? E se a gente for analisar também o processo de impeachment no país,
o grande setor da sociedade que era contra o impeachment, que mobilizava de uma certa forma uma parte da sociedade, era o movimento sindical, né? Através da CUT, algumas centrais sindicais que realmente mobilizava, né? Então, quando veio o governo Temer em 2017, é claro que o ataque ia ser em cima do movimento sindical, né? Era óbvio que ia ser esse ataque. Então você tem duas situações, né, que a gente acabou perdendo o debate, o movimento sindical acabou perdendo esse debate, né? Porque o grande debate do governo Temer, a grande questão era falar que os sindicatos, na realidade, eles só discutiam o imposto sindical e não discutia mais nada na reforma. E é mentira, né? Porque a reforma não é só o imposto sindical. A reforma ela veio com terceirização em todos os setores, enfim, a abertura só que ela veio com um grande problema, né? Ela veio assim, ela deu uma liberdade de negociação. Falar, olha, hoje o negociado vale mais que o legislado. Significa dizer que hoje um acordo vale mais que uma lei, né? Porém, ela não deu a liberdade. Quem que vai negociar isso? Quem vai ter força? Quem vai ter essa força de negociação? E aí você tirou a força dos sindicatos, que na realidade você tirou o dinheiro dos sindicatos, né? A manutenção e a estrutura sindical. Você tirou esse dinheiro dos sindicatos. Então, você de um lado você fortalece a negociação e do outro lado você enfraquece quem negocia. Tem no texto da reforma tem um ponto lá que diz que, de acordo com o tamanho das empresas, poderia ter a eleição de 6 ou 7 funcionários que acompanhariam todo esse processo de negociação e tudo mais. Só que passado 2 anos, descobriu-se que o trabalhador hoje não tem nada, né? Porque antes ele tinha um sindicato, aí veio esta possibilidade dentro da lei, mas que também não se efetivou. Então hoje o trabalhador, não que ele não tenha nada, porque tem muito sindicato ainda trabalhando, mas assim, quando você pensa em lugares mais remotos e com uma estrutura sindical que já era pequena ou deficitária nesses lugares, esse trabalhador hoje não tem representação nenhuma, né? Uma das causas que foi colocada era justamente você fazer a concorrência para o sindicato, né? Só que tem um grande debate que não foi feito, inclusive. Você eliminando o imposto sindical, porque na realidade ele foi eliminado, né? Quando você dá a opção de alguém contribuir de forma espontânea, né? Eu uso o seguinte exemplo. Se você fosse possível você não contribuir para pagar o imposto de renda, você pagaria o imposto de renda? Não pagaria. Você só contribui porque é obrigatório, né? É muito raro a pessoa que tem uma consciência de classe, uma consciência de sociedade. Para você melhorar a sociedade, você tem que contribuir de forma espontânea e financeiramente. Você não contribui, né? E a partir do momento que você deixou essa questão optativa do imposto sindical, você acabou matando de uma certa forma um setor muito grande do sindicato. Óbvio que tinha muitos sindicatos que não existia, óbvio, que não tem o mínimo de atuação, mas na realidade você tratou todos os sindicatos de forma igual, né? Isso foi muito prejudicial e um agravante, né? Você não deu a liberdade do trabalhador escolher que sindicato que ele quer. Você continuou a estrutura sindical, manteve a estrutura antiga lá de 1930, que é a tua o questionamento teu, né? Em 1930 você pode ter só um sindicato por categoria, você não pode ter outro sindicato por base territorial, territorial. Até hoje é assim, né? Então, você não deu a liberdade para o trabalhador, inclusive, escolher qual sindicato ele gostaria de ser representado. Primeiro, eu acho que eu gostaria de retomar um ponto. Eu acho que o fato de nós termos tido um presidente da República que vem do movimento sindical, o ex-presidente Lula, eu acho que também foi de extrema importância para dar visibilidade a esse movimento sindical que era meio renegado, né? Era uma coisa tipo meio marginal, no sentido de é um pessoal de sindicato, é um pessoal que só arruma confusão, é um pessoal que não trabalha, é um pessoal que gosta de agitação política. Não é verdade, né? Eu acho que, como o Dr. Vladimir falou, há sindicatos que são extremamente sérios, competentes, e se há sindicatos que há algum problema, eu acredito que existam, hoje o que se fez? Se generalizou, né? Como jogar nas costas do movimento sindical e do sindicato como se fosse uma coisa ideológica mesmo. São todos vagabundos, não trabalham, são setores que estão encostados, né? Setores trabalhistas que estão encostados. Então eu acho que quando o ex-presidente Lula se torna presidente da República e começa a criar um diálogo favorável entre os movimentos sindicais, entre os diferentes sindicatos, enfim,
eu acho que foi de extrema importância para o país. Independente de qualquer viés ideológico, independente se você é de esquerda, de direita, eu acho que tem que ser destacado, porque, pelo menos na minha avaliação, foi um ponto positivo, né? Você fomentar esse debate, dar visibilidade para o movimento sindical. Como a gente também já começou a destacar, o governo Temer, ele vem justamente para quebrar essa espinha dorsal da CLT, né? Pelo menos no meu entendimento, né? Você tem aí a terceirização que expandiu de uma forma absurda, você tem a questão do trabalho intermitente, né? Que também é o trabalhador que ao mesmo tempo ele está empregado, mas ele não está empregado porque ele fica esperando que o patrão chame ele para trabalhar, ou seja, ele fica refém de uma condição, não é? Então, e outras questões também, né? Teletrabalho. Exatamente. A precarização, eu acho que nesses 2 anos a gente conseguiu sentir muito próximo da gente essa precarização, né? Não é uma coisa teórica que afetou poucas pessoas, não. Afetou a classe trabalhadora de uma forma geral e gigantesca, né? Então, assim, havia necessidade de uma reforma trabalhista? Poderia até ser que houvesse uma necessidade, mas não da forma que foi colocada, né? Eu acho que foi num momento político em que os movimentos sociais mesmo os partidos políticos estavam totalmente desacreditados, foi colocado isso de uma forma impositiva, né, pelo executivo do país, aprovada no Congresso meio a toque de caixa, e aí, a gente está colhendo os frutos disso até hoje. Né? Mas são aqueles temas que parece que a população aceitou aí só por conta do imposto sindical, como Sim. o Vladimir acabou de dizer, mas que não faz uma reflexão dos resultados dessa reforma trabalhista ao longo desses 2 anos, porque todos os números mostram, você pega os números do CAGED, que você não teve aumento de emprego com carteira assinada, que era o grande discurso daquele momento. Você teve um aumento da informalidade, desse emprego informal e sem qualquer garantia, sem qualquer arcabouço aí social, nem nada, e isso não se discute, isso não volta a ser discutido, né? Mesmo o fato de o atual governo do capitão ficar ainda insistindo que o número de desempregados, os quase 13 milhões de desempregados, ainda é fruto só dos governos petistas, ele simplesmente tira dessa fala dele a reforma trabalhista, tira o resultado pífio ou nenhum da reforma trabalhista ao longo desses 2 anos, né? Porque afinal de contas é uma reforma que não sai em governo petista, muito pelo contrário, né? Sai do governo golpista do Temer, e nada foi trazido, nada melhorou dentro do mundo do trabalho ao longo desses 2 anos, mas isso está fora do discurso, isso está fora da análise hoje, 2 anos depois, né? Eu estava ouvindo aí atentamente o que o Vlad falou, e me ocorreram duas questões, né, que eu queria dividir com ele e saber a opinião. No texto inicial você falou em 17 mil sindicatos. Isso. Um número, de qualquer forma que se olha esse número, é um número grande, né? Você acha que esses 2 fatores que eu vou falar, por exemplo, talvez uma falta de critério para essa expansão e uma ligação, né? Você tem uma ligação quase umbilical, né? Você tem quando o movimento sindical se fortalece no início da década de 80, finalzinho de 70, início de 80, o surgimento do PT ele surge da base, né? E muito ligado, né, aos movimentos de base e muito ao movimento sindical. Você acha que essa falta de critério e essa ligação de raiz do movimento sindical com o PT, no momento ali de turbulência, desgaste da esquerda, facilitou todo esse movimento de reforma trabalhista, de perda de direito? Foi mais fácil você levar esse discurso para a população, por exemplo? Eu acho que o momento político ele foi mais fácil de levar, com certeza. Né? Você teve não o esfacelamento do PT, porque o PT ainda é o maior partido do país. Sim. Né? Mas assim, os movimentos de esquerda estavam numa defensiva, né? Após o golpe. Né? Então é natural que com a reforma trabalhista vindo logo em seguida do impeachment,
né? E aí tem que fazer não uma defesa ao governo Temer de forma alguma, né? Mas só uma questão de você historicamente deixar meio claro, a reforma trabalhista proposta pelo Temer não é nem a metade do que foi passado no Congresso. A reforma trabalhista do Temer tinha 5 itens. Quando o projeto do Executivo chegou no Legislativo, a Câmara, o relator da reforma trabalhista, a impressão que dava era o seguinte, viu, vamos passar tudo de uma vez só, porque tá fácil passar. Então vamos, né, só faltou falar, viu, vamos revogar a Lei Áurea. Porque estava muito fácil de passar. O projeto da reforma trabalhista ele foi gestado, né, na Confederação Nacional das Indústrias, né, e na FEBRABAN. O projeto da reforma trabalhista, como foi passado lá 2 anos atrás, era um projeto sem artigos da reforma, enfim, da legislação trabalhista que precisa ser mudada. Alguma coisa assim, tinha uma cartilha da CNI, não vou me lembrar agora, né? Mas é justamente aquela cartilha da CNI que foi transportada para a reforma trabalhista. Então é essa situação. O movimento sindical, quando ele se tornou combativo na década de 80, nós temos que ver o que aconteceu na década de 80. Uma Constituição Federal, né? Uma liberdade maior a volta à democracia. Tudo, a volta da democracia do país. Obviamente, todo esse movimento que foi um pouco antes, foi um movimento em cima da ditadura militar. O surgimento da CUT, o surgimento do PT foi em cima da ditadura militar, né? Então, obviamente que quando a sociedade, obviamente, quando o governo ele fica mais rígido, a tendência da sociedade é ter uma reação. Você não vai ficar vendo todo momento seu filho desempregado, seu filho sem trabalho, e você não vai ter reação nenhuma. Pode não ser uma reação momentânea, mas em algum momento a sociedade vai reagir. Mas as questões da forma que eu coloquei, Vlad, assim, longe de ser um ponto de uma pegadinha, mas assim, me parece que se construiu um clima, né? Então você tinha os movimentos ligados ao governo, né, para uma proximidade. A gente sabe que a relação não é essa maravilha, né? Não. Que parece que o pessoal está sentado, né, o tempo todo, né, nas salas ali. Há desgaste, né? Mas eram movimentos ligados, identificados, acho que é a melhor palavra, né? E aí você teve também uma expansão de sindicatos que, por esse número e até pelo comentário que você fez, um tanto desmedida, né? O que me parece é que aí você tem a queda da presidente, um governo que estava desgastado, e que tudo isso acaba facilitando você passar uma reforma. Porque você falou, olha, o Temer mandou uma reforma com 5 pontos. E aí no Congresso, né, vem Jabuti, vem da CNI, vem da FEBRABAN e tal, mas deputados vão colocar. E a gente sabe também que dentro do Congresso, se não tem clima, pode vir de onde for. Então, as reformas, a reforma da Previdência agora, a reforma administrativa, que vai ser proposta, me parece que na próxima semana, né? E as próximas, me parece que, né, tem grande chance se o próprio governo não atrapalhar. Então, os deputados estão se sentindo um pouco mais tranquilos, né? Então, as questões que eu coloquei, assim, se tudo isso, todo esse desgaste, não construir um clima, porque me parece uma coisa um tanto ilógica quando a gente fala de diminuição de direitos e você, ao mesmo tempo, você não teve reação nenhuma da rua, né? Não teve reação nenhuma, né? Então, o ponto que eu fiz a questão o quanto os movimentos sindicais estavam desgastados, né? Tanto por representações que também não representavam, né? Uma percepção, às vezes, do trabalhador numa fábrica, num segmento que fala, esse sindicato nunca vem aqui, ou só vem aqui quando, né, tem um AUE aí para fazer, mas também por uma identificação que no momento, eu não vou entrar nem no mérito se justo ou não, que você tinha um governo identificado com os movimentos também desgastado. O quanto isso, na sequência, né, a queda de Dilma, a ascensão do Temer, facilitou para a reforma trabalhista. E vem facilitando uma perda cada vez maior de direitos de toda a ordem. Eu acho que, de novo, como já em programas anteriores, sempre que a gente fala nas coisas de 2016,
a gente precisa lembrar do ovo da serpente, né? Quer dizer, e o ovo da serpente está ali na Lava Jato, né? Quer dizer, quando você tem todo esse processo de descrédito da organização política no país, né? Dos partidos políticos, da organização sindical, a gente precisa lembrar que é um trabalho muito bem orquestrado e que tinha foco, né? Tinha objetivos. Só duas questões, uma que o Juliano falou sobre as vagas do trabalho intermitente. Ao longo desses 2 anos, elas representaram 12% da criação de novos empregos. Quer dizer, inclusive isso está faltando. Então, acho que até nos leva a pensar que muito mais do que a estrutura do mundo do trabalho, o que está faltando realmente é o trabalho, né? Quer dizer, o país estagnou, está estagnado, então essa precarização, essas jabuticabas que foram sendo criadas ao longo desse tempo também não deram resultado, né? Só uma observação que eu acho que é oportuna. Eu acho que também a nossa sociedade, principalmente depois da Constituição de 88, mas também durante a ditadura militar, ela nunca teve uma consciência de classe no sentido de eu sou trabalhador, eu preciso procurar um sindicato que me represente. Eu não sei se houve uma falha dos sindicatos no sentido de comunicar isso do trabalhador, fazer com que o trabalhador tivesse uma adesão maior. Mas se a gente pegar, por exemplo, dados de hoje, dados de 2018, 12,5% do trabalhador que está em ocupação, que são quase 93 milhões de pessoas, 12,5% é sindicalizado. Uhum. Então a taxa de sindicalização ainda é muito baixa. Uhum. Né? Se a gente pega, por exemplo, o setor público, é 22%. Aí a gente pode até discutir, mas tem a questão da estabilidade, que ajuda e facilita, é verdade. Mas se pegar outros ramos, né, de serviços, mesmo da indústria, que está na faixa de seus 15%, na minha percepção, eu acho que nós passamos por uma ditadura que foi de 2 décadas. Isso também foi prejudicial para qualquer movimento de classe, e o movimento sindical também está dentro desses movimentos de classe. Depois, você colocou a questão da Lava Jato agora recentemente também, que colocou em descrédito todo o movimento político e, consequentemente, também os movimentos mais à esquerda, né? Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pegar... E jogou muita luz no que eles chamavam de que tudo era corrupção, né? Sim. Tudo que vinha desse conjunto vinha impregnado de corrupção, né? Se a gente pegar um país, por exemplo, como a França, que qualquer mudancinha pouco significativa ali num direito trabalhista, para o país. Simplesmente para o país. Os coletes laranja ficaram 8 meses, todo sábado, indo para o centro de Paris para mobilização, né? Agora, recentemente, até. Então, o setor público na França também, né? Tem a questão também educacional, né? Eu acho que nossa base trabalhadora, infelizmente, também é uma base que não tem uma educação privilegiada no sentido de desenvolvimento, de aprendizado, né? Então, eu acho que isso também limita essa adesão a um sindicato, a um entendimento de representação mesmo. Eu acho que é uma crise de representação também do movimento sindical, né? Como o Cris colocou também. Agora, na minha opinião, o sindicato sempre foi importante e vai continuar sendo importante, porque é o órgão de representação de qualquer classe trabalhadora. Os trabalhadores têm que entender isso. Não dá para sair disso, né? Achar que, mesmo que houve essa reforma trabalhista, que essa desmobilização geral, não dá. Tem que se reorganizar, tem que repensar o papel do sindicato e alguns pontos chaves, né? Mas eu acho que não há outro caminho. Quando o Cristiano fala da falta de critério para ter esse número de 17 mil entidades sindicais, eu acho que precisa lembrar, e o Vladimir acho que pode falar isso com mais propriedade. Primeiro,
podemos chamar isso de falta de critério pela forma com que os sindicatos se constituíam, né? Pode ser um exagero, inclusive. Da forma com que eles se constituíam e tendo essa regulamentação desde Brasília. Então, nenhum sindicato se forma sem passar por Brasília. Isso é importante que se diga, né? Mas, principalmente com o surgimento da CUT em 86, né? Discute-se muito, ou discutiu-se muito mais nos anos 80, 90, essa nova estrutura sindical que não tivesse mais essa representação como nós temos ainda hoje, né? Essa estrutura de 30, e sim por ramo de trabalho, né? Que você diminuiria muito o número de sindicatos, porque toda a concentração política e de ação ficaria com as centrais sindicais ou com as organizações superiores, né? Mas que também é uma discussão que nunca foi para frente, muito por conta do corporativismo que acontecia nos sindicatos, né? E quando, por incrível que pareça, quando as centrais sindicais começam a se formar, aquelas com maior relevância, com maior importância, elas reforçam o modelo que sempre existiu ao invés de mudar. Então, quer dizer, passou a ter mais uma estrutura dentro da organização sindical e não se modernizou as relações a partir do movimento sindical, né? Essa é uma questão complicada. Essa questão é complicada, e aí você tem que analisar também o movimento sindical brasileiro, que é diferente do movimento sindical europeu, americano, enfim, são outras formas de sindicalismo. O próprio tamanho do país, em termos continental, é uma coisa que não dá para comparar com França, né? Até dá para comparar, assim, pegar as coisas boas que tem na França para tentar trazer para cá. Aliás, a CUT sempre tentou fazer isso. Na Itália, tentar as centrais sindicais, né? Não é uma coisa só da CUT, né? Mas de tentar trazer as representações, o tipo de representação que tem principalmente na Europa para o Brasil. Mas é difícil por conta do gigantismo que é o nosso país, né? Mas aqui, ao mesmo tempo, o movimento sindical brasileiro também, essa estrutura de Vargas, você pegar a categoria bancária, por exemplo, um exemplo claro, a maioria das cidades do país ela tem um sindicato de bancários. Só que quem negocia nos sindicatos bancários são os sindicatos, né? Existe uma mesa unificada de negociação nacional. Então, os sindicatos bancários, eles atuam como se fosse um sindicato nacional, não um sindicato de cada local de trabalho, né? Então, você tem, obviamente, você tem as coisas específicas da região, que os sindicatos bancários acabam atuando na região, né? A política, enfim, a política mais varejista, né? Mas a grande questão da categoria bancária, por exemplo, ela negocia nacionalmente. Os químicos também negociam de forma nacional, né? Então você diminui esses 17 mil sindicatos que o Cris falou, né? Que não são todos os sindicatos que têm uma representação pulverizada, né? Obviamente que tem muito, porque isso interessa para o patrão também. Isso a gente não pode esquecer disso. Os governos do PT ficaram 12 anos no governo, e a origem do PT, a origem ela é da igreja, ela é um movimento sindical, é uma origem social. Na área sindical, o corporativismo acabou falando mais alto, porque o governo do PT, ele deveria ter feito uma reforma sindical que não fez. Né, nesse período que ficou no governo. Então ele não fez essa reforma. Então é aquela velha história, né? Você tem que o bônus e o ônus, né? A fraqueza do movimento sindical hoje também é por conta que não foi feito de uma acomodação naquele período. Uma acomodação de 12 anos acomodado, né? Agora um dado interessante que a gente não leva em conta, Vanderlei, a gente fala quando a gente fala de desemprego, aumenta, diminui, a gente não leva em conta, por exemplo, o crescimento de acumulação de riqueza no país. Sim. Nesse período. Né? Porque, se eu não me engano, esse período teve a acumulação de riqueza no país, os mais ricos ficaram mais ricos. A desigualdade só aumentou. Entendeu? Então, você consegue também enxergar uma questão de extremos, né? Você mantém o desemprego, mas ao mesmo tempo a situação econômica do país ela é ruim só para quem ou é pobre desempregado, porque para quem é rico, o lucro dos bancos agora, Bradesco 24%, 25%, com relação ao ano passado, Itaú 25%, aumento da lucratividade em um ano.
Porque Então, o investidor. então, o investidor também tem essa lucratividade. Agora, para o pobre, para o desempregado, a situação está ruim. Mas para as grandes fortunas não está, não. Um ponto que eu também queria só colocar na roda para a gente destacar é que, de uma forma geral, essa reforma trabalhista, que também não recuperou o emprego, como a gente já destacou, o que me assustou pesquisando aqui na pauta também é a quantidade de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Está na faixa dos seus 62%, 63%. Penso eu que a Previdência também é um direito trabalhista, né? No sentido da pessoa poder se aposentar. A gente até chegou já a fazer um episódio, discutir um pouco... É uma extensão, né? É uma extensão de um direito. Enquanto ele está ali trabalhando, ele está planejando sua aposentadoria, enfim, de alguma forma. E quando você tem quase 40% da população, né, entre aspas, que trabalha, mas não contribui com a Previdência, é uma coisa assustadora também, né? É uma das questões que é a reforma da Previdência que não deixa de ter que ser debatida, é como que você coloca esses trabalhadores de forma informal na formalidade. Esse que é o grande problema, né? Como que você incentiva a você sair dessa informalidade e ir para a formalidade? Porque o trabalhador formal, ele contribui de alguma certa forma, ele contribui. A não ser que seja opcional, né? Porque aí é o trabalhador autônomo, enfim, é outro tipo de trabalhador que vai contribuir. Mas entre ganhar R$1.000 por mês, R$1.500 e contribuir por 300 para a Previdência, a pessoa prefere jantar e almoçar do que contribuir para a Previdência. Não faz sentido, entendeu? Só para responder aquela sua pergunta, né, para atualizar o dado, de 2014 a 2019, os 10% mais ricos da população brasileira elevaram de 49% para 52% a fatia de renda do trabalho, né? Então, hoje já está em mais de 50% essa concentração. Os 10%. Os 10% mais ricos. Então, quer dizer, os 10% concentra a renda... 52%. 50% da renda do país. 52%. Só para destacar, eu acho que... Tem vaga aí? A minha fala ficou um pouco confusa. Esse 62,9% que contribui para a Previdência é da população ocupada. Então, deixar claro isso. Não quer dizer... Aí você tem a questão da informalidade também dentro dessa população ocupada, né? Só para a gente deixar claro. Eu acho que tem um outro aspecto que a gente precisa tentar falar aqui um pouco, que é sobre as novas tecnologias, né? Como que esse mundo do trabalho está hoje com as novas tecnologias. Seja em produções clássicas como os metalúrgicos, a automotiva, tudo mais, que plantas que você tinha 15 mil pessoas, 8 mil pessoas, hoje você tem 1.200 pessoas, quando muito, né? Os bancos, a mesma coisa, você tinha na casa de milhões na década de 80, hoje você tem uma redução muito drástica. E esses novos empregos que estão surgindo também, que me parece de forma muito mais competitiva e menos estável, ou seja, são empregos de alta rotatividade, né? E essa alta rotatividade se dá exatamente pela defasagem com relação aos meios de produção, seja pelas novas tecnologias mesmo, que em pouco tempo, o advento dos aplicativos, quer dizer, tudo isso vai tirando gente do mercado de trabalho, né? Como que vocês veem essa situação também, que por conta da reforma trabalhista, é mais uma gama de pessoas desassistidas, né, que nós temos hoje? Não, eu acho que vai além da questão da reforma. Acho que é um problema como se fosse um problema novo, né? Já não é novo para quem está usando, né? Já está habituado a mobilidade urbana por aplicativo, a pedir comida por aplicativo, uma série de coisas, né? Mas a questão, por exemplo, uma ligação que você pode fazer com a reforma trabalhista e com a crise econômica
é que você coloca uma grande massa de trabalhadores desempregados, né? Então, naquele momento totalmente desassistidos, você põe no colo dessas novas possibilidades. Então vamos pegar o exemplo mais clássico, que é o aplicativo, né, para mobilidade urbana, no caso Uber, 99, Cabify, entendeu? Para a gente não colocar isso nas costas só do Uber, né? Você tem aí, primeiro, uma ligação direta do trabalhador com a empresa, uma empresa que não necessariamente precisa ter uma sede aqui, ela tem seus escritórios de representação, ela tem o seu lobby, né? Então boa parte dessas empresas estão aqui fazendo lobby contra regulamentações, né? Algumas regulamentações totalmente estúpidas, né? Vamos abrir um parênteses, mas você tira completamente qualquer tipo de mediação. Então o cidadão, ele perde o emprego num dia, ele tem um carrinho na garagem, ou ele vai alugar um carro, como a gente estava falando, né, antes de começar a gravação, ele baixa o aplicativo, assim como o usuário, e começa a trabalhar. Né? Quem dita a regra disso? A empresa. Então, olha, é 25%, as despesas são suas, pneu é teu, e o que sobrar também é tudo seu, ou seja, quase nada. Então, o que era um sonho no começo de 8, 9 mil, né? Era um motorista gravatinha, bala no console, água gelada, quando não água de coco, né? Isso acabou. Então hoje você tem uma grande massa aí de motoristas, só para ficar nesse primeiro exemplo, trabalhando 12 horas, sonhando com uma folga um domingo por mês, né? Para poder fazer frente a metade do que ele ganhava no emprego formal. Então você tem sim, claro, uma relação com a reforma trabalhista, uma relação com todo tipo de precariedade. Mas eu falo que é um problema novo, porque como é que você cria uma representação para isso? Um comentário também que eu fiz aqui antes da gente começar a gravar. As cidades estão tentando lidar com essas questões dos aplicativos, principalmente o aplicativo de transporte como o Uber, de uma maneira mais imbecil possível, né? Que é tentando proteger algum tipo de mercado aí para táxi, para outros tipos de transporte que já viam. E aqui eu não estou criticando, né? Em especial o trabalhador de táxi, tá? Que esse também é trabalhador. Sim. Trabalha para alguém que tem 50 carros. Né? O que eu estou querendo dizer é que assim, você acaba prejudicando quem está trabalhando no transporte de aplicativo. Então, criando sanções, impossibilitando o trabalho, criando multas, taxas. Quer dizer, esse cara que já ganha pouco, com tudo que ele tem que pagar e arcar com os custos, gasta menos, né? E aí, somando a isso, você pega outras questões que já são da nossa rotina, que é pedir uma pizza, já nem mais direto no estabelecimento. Sim. Você vai pedir para um aplicativo. Você tem a questão do Rappi, que você pede tudo, né? Alguém para consertar para entregar um cano para você consertar o encanamento ou a comida. Então, absolutamente tudo. Então, você acaba tendo a sociedade, né, relações comerciais mediadas diretamente o cidadão e a empresa, tendo alguém no meio que está ganhando mínimo para fazer aquilo e tem que trabalhar muito. Né? Então, me parece, tá, longe de ser especialista na área ou, né, qualquer outra coisa parecida, é que o governo federal, a respeito do que foi feito em outras áreas que foram privatizadas ou áreas que surgiram como telefonia, uma série de questões, é urgente pensar numa agência reguladora, num órgão regulador, para poder conversar enquanto país com essas empresas, né? Para garantir a concorrência, garantir uma série de coisas, mas para garantir condições mínimas. Porque a gente também tem recentemente decisões trabalhistas que não reconhecem vínculo. Então precisa se lidar, né? É uma questão de fatos, né? A gente pode ficar falando aqui 2 horas, é um absurdo não reconhecer, ter habitualidade, tá trabalhando para o mesmo... Você consegue, com um extrato disso, as aplicações todas, elas deixam pegadas, né? Se tem algo que é transparente hoje, é o digital. Então você consegue tirar relatório de absolutamente tudo. Mas você não está tendo reconhecimento. Fato.
Sim. Né? Você não consegue ter uma representação de classe. Né? Ontem eu peguei um Uber, né, do aeroporto para cá com um amigo, e ele faz parte de uma associação, tal, mas é extremamente difícil. Ele está lá, o dia que ele está lá conversando com o prefeito ou batendo boca com o vereador, o carro dele não está rodando. Uhum. Então você cria uma série de dificuldades. Esse é um ponto. E a gente vai ter um ponto adicional que é cada vez maior, que são das automações. Sim. Se você assistir, por exemplo, o documentário que o Vande citou, Indústria Americana, né? Isso. Até eu acho que eu recomendei, né? Sim, sim. Outro. Você pega no final, os chineses cansam ali da briga, né? Dando um spoiler, mas bem pequeno, e começam a trazer automação. Chega, eu não vou ficar brigando com um cara que é para fazer trabalho rotineiro, e isso vai ser uma regra. Essa revolução tecnológica, né? A transformação digital, ela passa por isso, em que trabalhos rotineiros vão partir para automação cada vez mais. E aí, o que você faz? Como é que você vai ter empresas extremamente lucrativas, extremamente eficientes, né? Mas como é que você absorve esse impacto social todo, né? Então, acho que o momento agora também passa essa reforma do Estado, ele precisa absorver esse pensamento, essa falta de mediação, essa falta de regulação de mercado em que as empresas, né, onipresentes no mundo, fazem o que querem no país que entra, né? E a questão das novas tecnologias. Em 2023 você tem prevista a entrada do 5G, onde a gente vai ter sim a tal da geladeira inteligente, que vai falar que a nossa cerveja acabou, como se a gente precisasse disso, né, para saber, né? Mas que vai também impactar totalmente, principalmente, né, na grande massa de empregos, né, na massa menos preparada para uma mudança de mentalidade, uma mudança de atividade. Isso vai cair no colo do governo. Isso vai cair, porque a pessoa vai para a rua, cara. Vai para a porta do hospital, tem toda uma série de questões e são desamparados. Você imagina, né, só para finalizar, estou me alongando, mas você imagina, embora eu acho que isso não é algo tão próximo, você falar de carros autônomos. Esse cara saiu do mercado e trabalha 10 anos dirigindo Uber, não volta mais. Alguém fala para ele, cara, não precisa nem do motorista mais. Não, mas já tem isso na Europa. Não tem seguro-desemprego, não. Vai para onde? Aliás, o Uber tentou fazer isso. Só tá não tentando, tá né? tentando. Tá tentando. Só não conseguiu ainda porque teve houve um acidente. Né? Vai conseguir. Mas aí vai muito além de uma crise de representação. A gente vem aí com um problema bem grande sendo construído. Cris, eu quero só dar um exemplo aqui. Quando você falou dessa falta total de regulamentação, né? Principalmente pegando como objeto aqui os aplicativos de mobilidade, há acho que cerca de uns 3 anos, mais ou menos, ou um pouco mais talvez, a Habib's começou com uma campanha, nem sei se ela tem ainda, com uma campanha que era o seguinte: o seu pedido chega em 28 minutos. Ele tem que chegar em 28 minutos. Ou seja, esses caras que fazem a entrega, esses motoboy, geralmente eles são freelancers, né? Eles chegam ali, vão receber por dia e esse cara tinha 28 minutos para entregar, independente da localidade, de onde veio o pedido. Ou seja, a possibilidade de um acidente, a possibilidade de um estresse por conta desse horário, desse tempo apertado, por conta do trânsito, por conta da jornada, por conta do número de encomendas, é real, né? E um cara desse acidentado, esse cara tá na informalidade, Vai pro Estado. ele vai para o Estado. Quer dizer, o Estado vai arcar com o tratamento desse cara se ele for hospitalizado, né? E aí vale para todos os outros que estão nesse mesmo segmento, né? Quer dizer, então, a informalidade, ela é algo muito cara para o Estado, não só por conta da não arrecadação,
mas por conta dos efeitos em caso de acidente de trabalho que volta para o Estado. E aí o conjunto da população vai tratar dessa pessoa, né? Só para emendar um pouco no que eu falei, sou totalmente favorável a essas tecnologias. Tá? Uma coisa que eu gosto, vivo bastante sobre isso. Mas, primeiro ponto, né? Você tem um grande fato que é o modo de atender, de vender serviços, produtos, ele mudou e a população comprou a ideia. Você tinha serviços muito ruins, né? Em transporte, em venda de produto, uma série de coisas. Então você tem uma eficiência enorme de como a coisa é feita. Né? Mas você precisa pensar na outra questão do impacto. Por mais que se você tenha uma aderência a isso, uma grande massa da população está também à margem. Então existe algo que já estão chamando de desigualdade digital. Sim. Então você tem uma boa parte da população à margem disso. Você já tem localidades pensando em taxar automação, por exemplo, por causa desses impactos. Bacana, são 2.000 vagas, né? Você vai acabar, vai estar cheio de robozinho aí, fazendo tal. Legal. Só que a gente vai precisar taxar isso, porque o governo, vou ter que absorver. Então é uma questão muito... eu tenho certeza que porventura vai ouvir o programa, vai falar, mas você está falando de um estado grande, de um estado inchado, que tudo ele vai ter que resolver. Então, cara, não é essa questão, é uma questão de transformação, é uma questão de um momento. Não é um momento em que você vai discutir de forma clássica menos estado, mais estado. Vai discutir um novo estado. Uhum. Então, provavelmente, ele vai abrir mão de algumas coisas. Ele vai ter que escolher o seguinte: olha, definitivamente eu não vou ter mais correio, porque eu não vou conseguir concorrer com a Amazon. Eu não vou conseguir botar drone na porta das pessoas. Não vou ter um robô entregando um livro em 2 dias. Tal. Uhum. Então, isso aqui eu não vou mais fazer. Mas, definitivamente, eu vou ter que aumentar minha estrutura para absorver, porque o tempo dessa transformação disso né, e algo que a gente nem viu, né? Isso é exponencial. Você tem mais um salto daqui 3 anos, você vai ter questões que a gente não está conseguindo nem imaginar. Estão ficando cada vez mais curtos também, curtos, né? Da transformação. Falta 3 anos, é uma idiotice falar em prazo. Mas finalizando assim, vai ter que pensar, vai ter que se atualizar e tratar de soluções aí, com certeza. A solução passa pelo desemprego. Não tem como você resolver essa situação de aplicativos, principalmente, sem resolver o problema do desemprego. É a origem do problema. Uhum. Uma coisa é você discutir Uber na Alemanha, que tem a taxa de desemprego de 2%, 3%. Então, o cara que vai por Uber, muitas vezes, é o imigrante, uhum. é o alemão que, sei lá, está aposentado, enfim. Não é o cara desempregado. Aqui no Brasil, quem vai para os aplicativos, quem se submete a entregar uma pizza ou um lanche de bicicleta na chuva, é o cara que não tem, fala, ou eu faço outra renda. Ou eu faço isso, ou eu vou roubar, matar, sei lá, mas eu vou fazer isso. Ainda bem que tem isso. Exatamente. Como que você resolve o problema dos aplicativos, não só dos aplicativos, das tecnologias, novas tecnologias que estão chegando. Esse é o ponto. Esse que é as novas tecnologias que vão causar o quê? Mais desemprego. Uhum. O cachorro, né? Comendo a linguiça, comendo o próprio rabo, enfim, aquela situação. Porque, né, você incentiva o banco digital, o Uber, significa que você está trazendo mais desemprego. E esses 11 milhões, 12 milhões, aí esquece a reforma, né? Porque aí você tem a questão da reforma que é uma discussão de você terceirizar, abrir essas coisas todas. Sim. Né? E a outra coisa... Isso aqui é outra coisa. O desemprego estrutural, né? Estrutural, tecnológico. Então você só vai ampliar esse mercado do Uber, né? Para ser mais... Da uberização, né? Como virou o termo, né? Então, eu acho que... Virou verbo agora, vai ser... Eu uberizo, tu uberizas, ele uberiza. O documentário, sem querer dar spoiler também, mas... Eu adoro dar spoiler, né? Mas eu acho que nós vamos dar. Já fica aqui o convite para as pessoas assistirem. Eu não tenho esse problema, porque não. Eu acho que nós necessariamente, ao falar do documentário, e a gente vai falar... Tem que dar spoiler porque... Exato. Porque trata de assuntos que nós estamos tratando aqui também, né? Então, por favor, quem chegou agora, saiba que a partir de agora tem spoiler. Ou se não assistiu
indústria americana, pare agora, Corra assistir. e volta para ouvir o que a gente está falando. Não, então a questão da automação, eu penso da seguinte forma: você tem automação dentro desse ambiente de trabalho que já é tradicional, por exemplo, da indústria. Lógico, toda automação ela tem uma base tecnológica de revolução tecnológica. Mas, por exemplo, o que está pontuado aí no documentário, você tem uma base de fábrica já trabalhando e você tem ali o empresário, o dono da fábrica, querendo que ela dê mais lucro com custo menor. Então você tem um investimento numa base tecnológica, mas puramente para substituir a mão de obra. Você tira a mão de obra trabalhadora para colocar a mão de obra de uma máquina. Uhum. E como é que você consegue absorver essa mão de obra? Eu acho que um dos pontos do documentário é nesse sentido, né? Uma das discussões levantadas. Então, exatamente, pelo menos é o que aponta o documentário. É muito difícil absorver. Isso a gente está falando da realidade dos Estados Unidos. Agora volta para a nossa realidade brasileira, onde o trabalhador, de uma forma geral, não tem uma qualificação profissional ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. Não tem. Como é que ele é absorvido dentro desse processo todo? Eu não sou contra a automação, eu acho que em alguns setores ela é importante. Aliás, ela é importante em muitos setores. Na área de saúde, por exemplo, se você pegar alguns modelos de gestão de hospitais, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o modelo de gestão do hospital do Albert Einstein, que eu faço um tratamento médico, já usei o hospital lá. É surpreendente a qualidade de atendimento, de protocolo todo em cima de automação, de inteligência artificial. É impressionante. Você consegue dar uma eficiência, mas ao mesmo tempo eu percebo que você, por exemplo, nesse exemplo específico, você está requalificando a mão de obra, porque tá lá, tem pessoas te atendendo ali, você não é uma máquina que te atende, né? É um processo que foi redesenhado, é um processo que foi requalificado. Então, nesse sentido, eu acho que a automação ela só vem a favorecer. Agora, como o Cris já destacou, quando a gente vai para as plataformas digitais, aí eu acho que está a grande questão, porque é muito difícil... Os aplicativos? Não só aplicativos, mas todo sistema de base tecnológica digital puro mesmo. Você pega um bom exemplo, o banco. Sim, também. Também. E aí você tem a grande questão, por exemplo, você pegar dessa revolução tecnológica, primeiro, não é fácil requalificar. Sim. Você vai pegar uma massa de trabalhadores de produção, dificilmente, é complicado. Sim. E aí não é demérito, né? Que ninguém me cancele por isso, né? Não é demérito que eu estou falando, mas é difícil você requalificar. Pegar esse exemplo do banco, né? É uma mudança de processo absurda. Você não está falando de agência. Em pouco tempo. Então, se você entrar no LinkedIn, tiver curiosidade de entrar numa página no Nubank ou qualquer outra, veja os empregos que tem ali. A grande base é TI. Então você não está pegando o caixa que foi... Cara, não vai virar TI de uma hora para outra. Sim. Não é assim. Uhum. E é absurda a eficiência de você ser atendido. Tenta abrir uma conta. Sim. Cara, 2 minutos, uma foto de RG, não sei o que, um cartão aprovado, tal, acabou. Isso vai persistir, cara, não estou aqui sendo determinista. Mas é um fato que você tem, uma boa parte das pessoas gostam disso. Uma grande parte, né, de como é atendido. E aí você tem esse impacto. Então, como é que você transforma essa mão de obra? Esse é um ponto. Esse é o ponto das automações, novas empresas, são novos processos de negócio. Né? Então, você absorve. Essa é uma questão. A outra é o trabalhador precarizado não tendo outra opção. Não tendo outra opção e não tendo voz para falar. Então, a regra é essa, meu amigo. Não quer, desinstala o aplicativo e se vire. Vá ver o que você vai fazer. São nesses pontos em que a gente vai ter um grande impacto social e a gente não tem nem lideranças preparadas para essa discussão. Vou retomar sobre o documentário Indústria Americana, que tem um aspecto que eu acho muito interessante no filme, que é o seguinte: a mesma planta que a indústria de vidros chinesa
se instala era uma planta da GM, né? E é interessante porque a GM, ela encerra as atividades dela ali naquela cidade em 2006. E os chineses só vão chegar em 2011, né? Acho que é alguma coisa assim. O documentário segue até 2016, né? 2017, uma coisa assim. Acompanha a vida daquela empresa por 5 anos, mais ou menos. Só que tem uma coisa que eu achei, um detalhe que eu acho muito interessante, que é o seguinte: como uma forma de ganhar simpatia, os chineses procuram utilizar a mão de obra local. Claro que numa proporção inicial de 60% de americano e 40% de chineses, e que isso muda muito rapidamente. Mas o que me chamou muito a atenção é quando os ex-funcionários da GM começam a dizer: eu ganhava $20 a hora. $20 a hora, e hoje eu estou ganhando 11, né? Então, nesse gap aí de 5 anos, da empresa fechada para a empresa reaberta, com uma nova filosofia, com um novo produto, com nova direção, com nova mentalidade, com um novo país, você já tem uma defasagem salarial. Quer dizer, esses caras que ficaram, e aqui eu só pego o comentário que foi feito por mais de um de vocês aqui, que mas o trabalhador brasileiro tem qualificação menor, não sei o quê, mas o filme mostra ali que aquele trabalhador americano da indústria automotiva, ele também tem uma qualificação muito mediana, mesmo porque quando ele entra para uma nova linha de produção, ele começa a fazer de forma também a aprender tudo daquele novo setor, daquele novo produto. É uma outra empresa, mas assim, aquele cara não teve uma qualificação diferenciada e por isso ele está ali. Não, ele é uma mão de obra que estava ali, então ele vai ser reaproveitado. Mas já defasando o seu salário logo de cara, quer dizer, sem considerar todas as outras diferenças culturais e do ambiente, né? Agora, o que num primeiro momento é interessante porque é um trabalho sem regras duras, né? E aqui a gente precisa voltar a lembrar da reforma trabalhista, porque esses americanos, quando se predispõem a entrar, a começar a trabalhar com os chineses, eles aceitam as condições, né? Todas as condições. Inclusive o salário menor, inclusive a jornada, inclusive a falta de EPIs, inclusive o tipo de gerenciamento que se tem sobre o trabalho dele. Ele aceita tudo isso. Mas passado muito pouco tempo, ele percebe que a ausência do sindicato dentro da empresa só está piorando a situação, né? A ausência do sindicato está fazendo com que a situação piore. E tem um detalhe muito interessante, e aí talvez a gente consiga entender, por esse exemplo do documentário, consiga entender a vontade por essa reforma trabalhista brasileira, que, como o Vladimir disse, sai da Federação das Indústrias e sai da Federação dos Bancos, que é o fato de, quando a situação começa a ficar insustentável, os chineses dizem o seguinte: então vamos fazer uma votação aqui dentro. Quando eles começam a perceber que o clima pró-sindicato é muito forte, eles contratam uma consultoria que fica 4 semanas dentro da empresa, sob o valor de $1 milhão por semana, para conseguir convencer os trabalhadores de que tudo vai ficar pior se o sindicato vier. A não aderir. E por que vai ficar pior? Vai ficar pior porque o nosso modelo de produção não coaduna, não combina com um sindicato aqui dentro. Cara, é de uma reflexão muito forte, acho que para nós brasileiros, esse filme, né? Não que talvez não estejam sendo produzidas coisas semelhantes no Brasil. Infelizmente não tive a possibilidade de ver nada ainda, mas acho que não sei se na mídia impressa ou mesmo
audiovisual tenha coisas do gênero. Mas não tendo nada à mão, é importante assistir esse filme porque é um ponto de reflexão muito interessante para nós. Mas muito interessante mesmo para o momento que nós estamos vivendo. O emprego, na realidade, quando a gente implementa tecnologia, a gente não, quando o Estado, enfim, as empresas implementam tecnologia, você acaba com o emprego naquele local, você acaba criando um emprego na cadeia. Né? Não na cadeia mesmo. Não na cadeia. Na propriamente cadeia de produção, dita. né? Tá. Né? Você pega o exemplo do mercado automatizado. Hoje é muito comum o mercado ter o caixa lá que você mesmo passa o produto, não é isso? Uhum. Aquilo precisa de um sistema, que é o que você estava falando, de TI, essas coisas todas. Você precisa produzir a máquina, produzir toda... Então você acaba criando algum tipo de emprego na cadeia da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, no mercado, você só acaba precarizando o trabalho no mercado. Uhum. Né? Então, naquele local, você precariza. No ponto final da no linha... No ponto final, você precariza. Uhum. E quando a gente fala de quando banco... não elimina, né? Quando não elimina, exatamente. Quando a gente fala de banco, a gente também não pode esquecer que o setor bancário do Brasil é um dos mais automatizados do mundo. Quando lá na década de 80, 90 a gente tinha caixa eletrônica, era raro um país no mundo que tinha caixa eletrônica da forma que o Brasil tinha. Você ir lá enfiar o cartão. Hoje é muito comum a pessoa lá enfiar o cartão, saca o dinheiro e tal. Mas imagina isso na década de 80. Os bancos já tinham isso na década de 80 aqui no Brasil. Para fora, era raro o país que tinha uma tecnologia igual tem os bancos brasileiros. E hoje, ainda, os bancos brasileiros são detentores de alta tecnologia para... Aliás, é o lugar do mundo que mais lucro dá ao banco. Dá para investir. Então tem que investir muito alto em tecnologia. Né? Essa situação dos trabalhadores do filme, né, da indústria americana, acho que é interessante você... O Vanderlei fez um belo resumo do filme, né? Para quem não queria dar spoiler, né? Um belo resumo que você fez. Isso é um aspecto, pessoal. Tem outros que eu adoro também. Mas a situação ali a grande questão, pelo menos do meu ponto de vista ali, a grande questão é o choque de cultura, né? De trabalho, né? O trabalho chinês, né? Que é um trabalho de... a pessoa trabalha numa indústria como se fosse da família, né? É uma coisa impressionante. A pessoa mora na fábrica e para ela tá tudo bem, normal, tranquilo, faz a festa, vai visitar o filho uma vez por ano, a mulher uma vez por ano só. Aquela cena impressionante, né? Daquele casamento coletivo. Exatamente. O cara celebra o casamento na fábrica. Na fábrica. Então é um modelo muito diferente do modelo ocidental, né? É complicado inclusive você fazer uma análise em cima do modelo de trabalho chinês. Eu até tem um exemplo agora que está tendo um grande problema na China, que é o dono do Alibaba, né, que é o milionário chinês lá. Sim. Ele está implantando o trabalho 996, né? Sim. Que é o trabalho de você trabalhar entre as 9 horas da manhã no trabalho, sair às 9 da noite, que é 9/9, né? E trabalhar 6 dias por semana. Né? Nessa jornada, né? Então, assim, não tem família, não tem descanso, não tem nada, né? É como se a vida fosse trabalho. E aí a gente não tem que discutir só uma reforma trabalhista, o capital, o trabalho em si. Nós temos que discutir relações de pessoas. Como que você convive com a família com uma jornada extenuante dessa? Que vida é essa, né? É isso que as pessoas querem. Por quantos anos você vai aguentar? Exatamente. Você se dedicar só ao trabalho. Então tem esse choque da cultura americana e a cultura chinesa, que o americano... Você tem até uma piada aqui, né, que eles fazem no começo do filme, né? Que fala o seguinte, aqui o diretor chinês, se eu não me engano, falando como que se deve se comportar nos Estados Unidos, né? Aqui você pode fazer até uma piada com o seu presidente que nada acontece, né? Então é um sistema de trabalho diferente, né? E a briga muito forte ali, que mostra isso o filme, né? Se vai ter representação sindical ou não ter representação sindical, é uma luta inglória, né? Porque você competir com o capital de uma grande empresa, dentro da empresa, e os trabalhadores votando para ganhar ou perder aquilo, né? É uma coisa... E o interessante ali é que o ponto determinante para a votação são os jovens, né? No seu primeiro emprego, né?
Isso é interessante também, É né? uma... Que não viveram aquele processo de fechamento da empresa, da GM. Sim. Quer dizer, então é uma nova mentalidade que está ali dentro também, né? Nós tivemos uma experiência parecida com essa aqui no movimento sindical bancário, né? Quando eu era ainda o presidente do sindicato aqui de Jundiaí, nós tivemos uma eleição no país inteiro dos bancários, que eles queriam ou não abrir mão do anuênio. E foi uma disputa clara, sindicato e banco, né? O voto, os banqueiros, na realidade, eles nomearam pessoas na agência junto com o movimento sindical, junto com o sindicato, para coletar os votos e fazer uma apuração, enfim, e nós perdemos a votação. O bancário abriu mão, e isso na década de 90. Não é pouca Que coisa. os sindicatos não é Forte. hoje, como se fosse hoje. Na década de 90. Estava no auge. Uma disputa, quando você faz uma disputa com o seu patrão, é uma... Glória, assim, né? dentro do local de trabalho, é uma disputa, é difícil você ter algum tipo de... A não ser quando você leva para fora do local de trabalho, né? Você organiza no local de trabalho, mas você leva para fora. É mais fácil de você lutar. Agora, dentro do A local de pressão é trabalho, muito forte. a pressão é muito forte, né? Pressão de emprego, pressão de... Enfim, é complicado. Vladimir, fazer podcast é interessante porque os assuntos eles vão se complementando ao longo de novas pautas, de novos programas, né? Nós tivemos um programa aqui em que um dos nossos convidados, que era o Paulo Vicentini, ele pergunta em determinado momento, né? Mas você gostaria de viver como um chinês, né? Ele viveu na China. E claro que pra gente falta subsídio, falta informação, mas esse filme ele mostra muito bem, principalmente quando os americanos vão para lá, né? Como que é esse modo de vida do chinês, né? O modo de vida e como o trabalho faz parte dessa dominação, né? Não sei se é dominação ou dessa consciência coletiva, dessa cultura deles, né? Bom, falamos de tudo? Mais alguma coisa? Vamos aproveitar então para deixar aqui o último recadinho desse episódio. Na próxima semana, em função do Carnaval, nós não teremos um episódio inédito do podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Nós voltamos em março, na primeira semana de março, com um novo episódio, um episódio inédito. Aproveitar a oportunidade também para desejar a todos um ótimo Carnaval, curtam bastante, e nós aqui também, como bons fulhões, vamos dar esse descanso merecido. Até. Agora nós vamos para o nosso ordinário. O nosso ordinário é o seguinte, Vladimir, todo programa nós elegemos um fato ordinário e um fato extraordinário, né? E o dessa semana o ordinário é o ministro da Economia do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, né? E suas infelizes declarações aí recentes, chamando num dia o servidor público de parasita e num outro classificando a possibilidade de doméstica, pobres e afins viajarem à Disney com dólar a 1,80 de uma festa danada. Isso num tom de reprovação, quase que dizendo o que esse povo está querendo fazer lá, né? E o nosso extraordinário dessa semana vai para os dois anônimos mais ilustres da MPB. Antônio Carlos Rosa, o Cacau, e José Antônio Rimes, o Tonho. Eles são os dois garotinhos que aparecem na foto do disco Clube da Esquina, de 1972. E desde do lançamento do disco, sempre se acreditou que aqueles dois garotinhos seriam o Lô Borges e o Milton Nascimento, que são os idealizadores do disco, né? O Cacau e o Tonho só vieram a saber da capa do disco e do uso de suas imagens em 2012, 40 anos depois do lançamento do disco. E desde essa época, desde 2012, eles movem uma ação na justiça por danos morais e uso indevido da imagem. A matéria ela foi publicada pela Folha de São Paulo do dia
14 de fevereiro, no Caderno Ilustrado. É bem interessante, vale a pena procurar, viu? Será que eles ficaram sabendo pelo zap da família? Tecnologia pode ajudar também. 40 anos depois. Onde estava esse pessoal? Olha, é bem interessante porque eles reproduzem a foto dos dois 40 anos depois, né? 40 e agora mais, né? 48 anos depois, porque a foto foi tirada recentemente para a matéria, e pelo olhar dos dois estavam perdidos. Bom, Vladimir, agora a gente passa para o nosso encerramento. Nós temos as dicas da semana, que eu começo. Juliano. Pode ser. Vamos lá. A dica que eu tenho para esse episódio é A Classe Média no Espelho, do professor Gessé Souza. Ele é autor também de outras obras, como A Elite do Atraso. A Classe Média no Espelho conta a história, seus sonhos, ilusões e a realidade da classe média. É interessante porque ele faz um diagnóstico da classe média brasileira, não só do ponto de vista teórico, como que ela se forma e tal, mas com pesquisas mesmo, traçando um perfil dessa classe média, quais são os desejos dessa classe média. Então é um diagnóstico bem um livro de fácil leitura, enfim, fica aí uma sugestão de uma boa leitura para quem quer enveredar conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, vou recomendar o livro Caim, do Saramago, que eu vi na semana passada, aí, durante a viagem. E em 5 dias, fantástico, engraçado, uma grande reflexão. Então fica aí essa dica. Bom, o meu, eu vou pegar um filme desse período de Oscar, não um filme moderno. É um filme de 2013, O Grande Gatsby, que eu assisti ele novamente. E dessa vez consegui assistir ele com calma. Fora a história e a interpretação ali, que para mim é genial, dessa vez eu prestei muita atenção na trilha sonora, que é uma coisa que sempre me pega nos filmes, né? E ela é genial. Então, a minha dica assistam O Grande Gatsby pela trilha sonora, mas também vai receber de cortesia uma história muito legal e uma interpretação brilhante, principalmente do Leonardo DiCaprio. E o importante é as pessoas assistirem, né? A indústria americana, obviamente, um belo filme, né? E também não deixar de assistir o filme brasileiro concorrendo ao Oscar, né? Democracia em Vertigem, também, que é um belo filme, que Sim. acho que as duas coisas acabam se completando, né? A história do Brasil aqui, um pedaço visto pela diretora, obviamente, né? Mas que mostra um pouco essa situação que a gente debateu aqui. Bom, então agora para encerrar, o tema musical, que faz parte da trilha sonora, que é uma repaginada na música Back to Back da Amy Winehouse, interpretado por The Brian Ferry Orchestra. Muito bom, vale a pena. I left no time to regret, kept my lips wet with your same old safe bet, and your head high, and your tears dry, get on without you, guy. I went back to what I knew, so far removed from all that we went through, and you to tread a troubled track, your odds are stacked, and you'll go black as black. We only say goodbye with words, you died 100 times.